Hoje o bate-papo do Podclave, o podcast do Supremo Conclave do Brasil, é com o irmão Mansur Assafin, sereníssimo grande tesoureiro do Supremo Conclave do Brasil. Este meu apelido de turco é decorrente de que quando meu pai e meus tios vieram da Síria para cá, não tinha relação diplomática com o Brasil. Então tiveram que tabelar com a Turquia para ter o passaporte diplomático para vir para o Brasil. E eles eram chamados de turco, coisa que eles abominavam. Por quê? O turco é muçulmano e nós somos ortodoxos. Cristãos, portanto, não é? Então, mas o Brasil desmoraliza tudo. E o meu apelido até hoje, não tem muito tempo, tem um ano, um pouco, mas eu estava na Avenida Rio Branco para atravessar para ir no escritório onde eu presto serviço atualmente. Aí Ô, Turco, como é? Tá jogando bola? Eu disse, porra, aos 80 anos. Estão me chamando de turco ainda, né? Não adianta, isso é. Mas é o tal negócio, a linguagem afetiva, né? A linguagem afetiva. O próprio Ney, às vezes, me chama de turco, outros. É como o brasileiro, saiu do Brasil, a gente chama de gringo. E veio, né, do Oriente Médio, é turco. É mais ou menos assim pela tradição brasileira, costume. É verdade. Então, o que aconteceu? O Zé Maria da Conceição Jafé era um homem magnífico, extremamente, é o homem mais modesto que eu conheci. Quando ele veio a falecer, a família dele descobriu páginas e páginas de composições musicais que ele fazia. Não é samba, coisa não, dele é música clássica mesmo. Está entendendo? O pai dele parece que tinha sido o presidente da banda de música lá de São João, não, São João del Rei, né? Onde era a origem do Zé Maria da Conceição. Então eu fui para lá para ajudar o Valfredo Alcântara, que era muito colado com o Jafé, e eu acabei me tornando venerável para atender o Jafé, que ele estava cansado, queria parar. Aí eu fui venerável 2 anos, reconduzido mais 2 anos. De qual loja? Conselheiro Macedo Soares. Aí eu passei o malhete e tal para uma pessoa que eu tinha muito carinho, mas que ele, por alguma razão de ordem pessoal, ele era médico, homeopata, espírita, e ele acabou não ficando. Aí entrou outra pessoa lá, não foi feliz, aí eu tive que voltar, fiquei mais 4 anos, 2 anos, mas agora é 1 ano só, né? Que é um ótimo negócio, diga-se de passagem. Porque tocar uma loja precisa ter paciência. Eu sou venerável da minha oficina, é um desafio. E tem umas pessoas que entraram na maçonaria por fatores diversos, exceto subir um degrauzinho na escada de Jacó. Os espíritas todos que eu conheço, que eu tenho admiração, ou são evangélicos, ou são espíritas kardecistas e umbandistas, e católicos tal. Mas a parte evangélica tem umas pessoas que são, vamos assim dizer, um pouco radicais, né? Radicais. E eu vejo esse radicalismo para esconder a sua insuficiência em algum ponto religiosa. Eu vi porque faleceu minha priminha e uma das primas que entrou para uma dessas vertentes católica, protestantes, né, que se intitulam evangélicos, embora evangélicos somos todos, né? Não tem 3 Bíblias, mas enfim. Aí eles chegaram lá, falaram tanta bobagem que eu peguei e achei melhor sair, porque quem cala consente, eu não conformava com aquilo, até em respeito para a minha priminha, que faleceu repentinamente. Era uma mulher muito bonita, muito jovem, 30 e pouco. Ela foi na Síria, conheceu os nossos antefamiliares. Hoje não sabe lá, porque a Síria hoje, essa guerra civil que houve lá, por exemplo, a cidade do meu pai chamava-se Horá, né? Uma espécie de Petrópolis. Então tinha, vamos dizer, Teresópolis, Pedro do Rio, sei lá. Então entrou o governo socialista, eles acabaram isso e passaram a chamar Jabal Druz, quer dizer, Montanha dos Drusos. Não, Jabal Árabe, Montanha dos Árabes, porque tinha uma comunidade que era drusa.
muçulmana, né? Então ficou Jabal Druz, Jabal Árabe, quer dizer, é Montanha dos Árabes, como se você tivesse juntado Petrópolis, Teresópolis e tal. Mas aí veio essa Revolução Socialista lá, nós perdemos até o contato com os parentes, nós não temos mais contatos. Quem tinha eram os antecessores que já foram chamados ao plano espiritual. Bom, e eu devo dizer o seguinte, que na maçonaria conheci pessoas extraordinárias. Ali eu estou vendo, não vou falar do Ney, que o Ney é um fato peculiar. Como o Ney não existe. Por isso que eu ainda estou na maçonaria, que eu sirvo de biombo, porque eu sei que muita gente está querendo o lugar do Ney. Enquanto eu estiver aí, eu sou mais antigo, teoricamente eu sou candidato. Só que o Ney sabe, e vocês passaram a saber, que eu não sou candidato a porra nenhuma. Eu quero é que Deus me dê vida e saúde para eu poder trabalhar, né? Mas então, eu convivi muito com aquele primeiro ali, o Candinho, antes do Soberano. Rocinho, que queria... E vivia em campanha permanente para bypassar o Ney. Uhum. Aí tinha esse que eu gosto muito dele, esse grandão aí, o segundo... O Manuel Camargo. Camargo. A gente ia lá na casa dele em Campo Grande, ele fazia um regabofe lá para gente. Fernando de e Faria. além do Fernando Faria, que o Fernando Faria nós tivemos ligações à látere da maçonaria. Porque uma amizade. Tempo, uma amizade por fora. Por causa da loja, né? A gente se conhecia. E o Fernando de Faria tinha ligação com o Centro Espírita, lá ali é Cabo Sul, no EMEA, de uma senhora, uma mãe de santo maravilhosa. Ela era um bandista, mas maravilhosa. Aí foi quando nós nos conhecemos, aconteceu alguma coisa lá, e como eu trabalho por Nazareno, surgiu um problema lá e eu consegui entrar nesse problema. Terminei lá uma obra deles lá, tal. E lá eu era muito... Agradeciam a mim, mas não tinha que agradecer. Tinha que agradecer o Fernando, que articulou e eu consegui fazer o que eles tivessem, o que queriam lá. E o Fernando é amigo meu até hoje. Depois tivemos ali o nosso... Osias Machado. Hã? Osias Machado? Osias. Osias sabia que fui funcionário da FAB de 55 a 60 e qualquer coisa. Eu fui levado para lá pelo um primo meu, que era oficial da aeronáutica. Eu cheguei lá, já tinha terminado o ginásio, eu ia para a escola de cadetes, mas papai morreu e eu fui ser camelô. Não é uma promoção das mais razoáveis, mas, enfim, o destino assim eu quis. Joga embaixadinha com a gente. Qualquer um de vocês, se comentar, você vai ver que em determinado momento você ia por aqui, uma estrada linda, asfaltada, árvores, sombras, aí te obriga a andar numa pinguela, e você tem que... Pai Nosso, Salve Maria, Salve a Rainha, Credo, que eu não consegui aprender até hoje, e vamos embora. Né? Aí ele soube disso, me levava lá na base aérea de Santa Cruz para ver aquelas comemorações do dia do primeiro grupo de caça. Né? Uhum. Aí os oficiais, você é primo do João, do Assafim? Eu sou Assafim, ele é meu primo em segundo grau, porque a mãe dele é que é minha prima em primeiro grau. Mas ele era muito prestigiado. E ele era um homem extremamente bonito. O João Assafim, quando ele ia lá na prefeitura do Galeão para falar com os coronéis, quando o irmão de criação dele morreu num acidente de automóvel, ele quis largar a FAB, mas eles não deixaram. O brigadeiro obrigou ele a vir para a intendência, que ele não gostava. Ele queria voar. Então, quando ele ia lá, bonito do jeito que ele entrava no portão, a prefeitura hoje não existe mais, porque demoliram aquele prédio belíssimo, aquele colonial. As tábuas do chão eram dessa largura, um pouco menor, o piso. Aí demoliram tudo, cada um levou um bocado, sumiram com a prefeitura de Aeronáutica do Galeão e fizeram aquela estrada belíssima que vai para o aeroporto. Então,
quando o João Assafim entrava lá na prefeitura, a mulherada toda aparecia, me abraçavam, me beijavam. No dia seguinte eu dava bom dia, elas nem respondiam. O problema era o João, não era eu. Com aquela farda. Quando mudou a farda, então ele ficou mais bonito ainda, de caque para azul, ficou mais bonito ainda. Bom, mas enfim. Aí houve um cataclisma na vida dele, sentimental, que eu não vou comentar, não é a minha história. E aí eu saí de lá, fui trabalhar no Leite e Glória, depois eu terminei a faculdade, fui trabalhar na Sursam, Superintendência de Urbanização e Saneamento. Como eu sabia mexer muito com o negócio de infraestrutura hidráulica? Não, na parte hidráulica, não. Eu trabalho na parte de finanças mesmo, finanças. porque eu fiz até contabilidade. Legal. Né? Então, o que acontece? Eu, graças a Deus, aí o governo Lacerda obrigou todo mundo a fazer concurso e eu tive a bênção de Deus de ter passado num concurso que tinha, parece, 3.000 candidatos, passaram 15. E eu fui o 13º. E era o único aprovado que não tinha mestrado nem doutorado. É claro que foi Deus que passou a mão na minha cabeça, porque eu não tinha competência para concorrer com aqueles colegas que tinham feito Conselho Nacional de Economia, outros tinham feito Engenharia Econômica e tal. Mas... Deu para ver que o irmão é modesto. Hã? Deu para ver que o irmão é modesto. Porque se o irmão passou, o conhecimento era grande, irmão. Mas o negócio... não... Deus te abençoou com o dom da inteligência. Eu não deixava a questão em branco. Às vezes eu começava em matérias, principalmente, não há nada como não resta a menor dúvida, eu ia escrevendo, Deus me... Os nossos irmãos nos ajudam. Não tem gente que psicografa a carta? Mas uma pessoa minha que eu não sabia, e aí me levaram lá num centro, e ela disse assim, fulano de tal, sou eu, peraí. Vi uma carta de um ente querido que já tinha ido embora, e na minha família eu assisti isso, ninguém me contou. O meu filho estava lá, tinha perdido a esposa repentinamente lá em São Paulo. Ele deu uma palestra lá, foi muito insensado. O meu filho é brilhante. Ele é um desvio em relação a ele é inteligentíssimo. Você vê, ele fez doutorado na Espanha já tem mais de 20 anos. Hoje eu tenho 80, ele tem 60. Mas ele fez o doutorado com 40 lá na Espanha, né? Lá em Santiago de Compostela. Tanto é que ele fala um espanhol tão bonito que o pessoal não entende que ele não seja espanhol. É interessante isso. Mas ele é de uma modéstia fantástica. Fantástica. Então, Osias? Não. Sobre a psicografou? Ele estava lá nesse centro e fez uma psicografia da esposa, que tinha falecido lá em São Paulo. Ele terminou um congresso, foi insensadíssimo, telefonou dizendo que vinha para cá, para o Rio de Janeiro, na segunda de manhã, e 1h da manhã ela infartou e morreu. Ela era uma mulher muito bonita, uma moça muito bonita. Ele ficou abaladíssimo. Aí tivemos que mover céus e terras, conseguimos trazê-la, e ela foi sepultada aqui no Brasil. E ele ficou muito abalado. Mas, graças ao Supremo Arquiteto do Universo, ele, trabalhando loucamente, se afundou no trabalho, carregou o mestrado da Cândida Mendes nas costas durante anos e, graças a Deus, ele largou o mestrado e agora só está cuidando do escritório. Por exemplo, agora ele viaja, vai para o Canadá, para aqui, para lá, para lá, e ele sendo a especialidade dele, que é propriedade industrial, onde ele chega, ele fala um inglês muito bonito, né, muito sofisticado, o espanhol e tal, e foram outras coisas que ele também faz. Enfim, aí o que aconteceu? Aí foi o cataclisma na nossa família, mas agora já conseguimos superar essas dificuldades. E o Osias me levou lá na base aérea de Santa Cruz e, quando souberam que eu era primo do João Assafim, aqueles coronéis vinham bater a continência para mim. Correu o excesso de contingente,
reservista, era excesso de contingente, menos que subnitrato de pó de espirro, aquele coronel batendo o ar. Não, vamos ver, estão batendo contigo com o meu primo, que era o líder da escola de cadetes. Né? Ele não era o que tirava 10, 10, 10, mas era o líder dos alunos. Ele era um homem muito bonito, vistoso, tinha um sorriso. Quando ele sorria, a mulherada toda desmontava. É impressionante. Como eu te falei, lá na prefeitura, o dia que ele ia, aquelas mulheres me abraçavam, me beijavam. No dia seguinte, ia dar bom dia, elas nem respondiam. O problema era o meu primo, não era eu. Mas, enfim. Ele faleceu agora recentemente. Foi uma pena. Bom, aí a minha ligação com o Osias era a Fábio. O Osias gostava muito de mim, eu gostava dele. Ele foi... O Osias tinha, naquelas sessões que ele tinha feito, ele pegava o manto, assim, fazia, rodava o manto assim, ele tinha um certo grau de teatralidade, sabe? Inteligentíssimo. Pau de arara, quando é inteligente, sai de baixo. O meu padrinho era paraibano, João Lira Filho. Está lá no campus da Universidade João Lira Filho, lá. E lá aquele prédio foi feito, levou o nome dele, mas foi feito graças ao empenho dele e com o professor Wilson Schoeri, que era lá da UERJ. Ali era um pântano. Eles conseguiram drenar o pântano devagarinho, o esqueleto, e fizeram o esqueleto onde funcionou a reitoria por largo período e a construção daquele campus. Aquele campus tem uma peculiaridade única. Aqueles andares, não se usa escada, né? São meio andar, alternados. Então a molecada sobe pela escada, meio andar. Quer dizer, em vez de ser 3 metros de qualquer coisa, é só 1,5 metro a rampa. Mais ou menos isso aqui, da entrada para cá. Então aquilo foi a bolação do professor Wilson Schoeri, que é um dos homens mais brilhantes que eu conheci. Mas como ele era muito brilhante, o que aconteceu? Lá na universidade se aproximaram dele algumas pessoas que não mereciam ter tido essa. Mas aí é o livre-arbítrio, né? Faz parte. Agora, o único mal que eles me fizeram é que o professor Schoeri se afastou de mim e eu perdi uma amizade que eu tinha desde o 2º ano da faculdade, que a cadeira de estatística era um terror, reprovava todo mundo, e eu, como vinha de contabilidade, eu não via de engenharia, então eu não guardava nada. E aí o Issa Safin, somos primos, ele é meu primo e irmão, ele é o terceiro dos 4 filhos da minha prima mais velha, e ele é meu primo de 2º grau. Esse meu primo, Issa Safin, é um gênio da matemática. Ele, quando ele fez vestibular, deram 0 a ele, entrou com recurso, tinha tirado 10. Matemática, ele era um crânio. Ele era um crânio. E o filho dele puxou ele, tanto é que fez concurso para aquele negócio de astronomia que tem lá em São Cristóvão. Uhum. Como é que é? Eu esqueci o nome. Tem um nome próprio, mas é de astronomia lá. Certo. Ele já é o astrônomo dos mais conceituados. Também puxou o pai, inteligentíssimo. Eu queria ter 10% da inteligência do meu primo Issa, mas Deus me botou força de boi carreteiro. Inteligência, eu não sou a melhor inteligência. Pois você vê, o árabe, o pouco que eu sabia, esqueci. O inglês, o pouco que eu sabia, esqueci. Vou ter que estudar tudo de novo, porque hoje eu estou prestando serviço no escritório dos meus filhos e lá se fala mais inglês do que português, né? Mas, enfim, graças a Deus eu tive essa felicidade de conhecer essas pessoas. E o irmão do lado o Dagoberto ali. Dagoberto era um amigaço, um amigão dele. Esse outro eu não tive muito, o penúltimo ali é o Okrair. O Crair, né? Isso. O Crair eu não tinha muita amizade com ele. Tinha mais amizade com o último lá, que faleceu recentemente. O Walter. Né? O Walter. Ele, quando via aqui, a gente se encontrava e tudo mais.
Mas E todos querendo o possível cargo de soberano primaz, mas agora tem pelo menos uns 5 na fila. Aí diz, esse turco fê da pê não morre, não vai sair da frente da gente. Eu sou uma espécie de biombo, né? Mas, enfim, eu tenho admiração imensa pelo Ney. Uma vez eu estava na frente do Palácio do Lavradio, era horário de verão, então o dia estava claro ainda, claro. Aí passou o Candinho, carregando algumas coisas, e o Ney carregando umas caixas. O Candinho, o primaz e o Candinho, mas e o Ney, Ney como regente. Não sei se ele era regente ou era apenas um, não sei. Um membro efetivo. Não sei. E o Ney, aí o nosso grão-mestre, que era como é o nome dele, aquele velhinho, como é que era o nome dele? Ah, meu Deus do céu, como era o nome dele? Foi grão-mestre estadual há muito tempo. Não é Osias. Como era o nome dele, meu Deus? Está me falhando. Não tem problema. Tinha um grão-mestre, viu? Aí ele olhou e disse assim, olha só, rapaz, olha o Ney. Eu acho que ele já era regente, sim. Está lá, carregando para não atrasar, para poder a distribuição. Isso aqui é maçom? Você não acha, Massutos? Olha, eu como um jejuno novo aqui, eu não dou opinião. Esses irmãos têm uma folha de serviço, eu quero ficar aqui no meu cantinho, vou fazendo minhas coisas. Tanto é que as minhas promoções foram muito rápidas, porque eu trabalhava muito, eu ajudava muito. Né? Agora não mais, porque o peso dos 83 anos abala tudo. Para baixo, tudo para baixo. Pois é isso aí. E o irmão Gelsi, né? O Gelsi, ele foi para presidente da Assembleia e eu fui deputado. Mas o orador era um homem brilhante, que era o... Como é o nome dele, meu Deus? Como é o nome dele, meu Deus? Não sei. Era um orador brilhante. E aí me encostaram, como era um dos mais antigos, a Grau 33, me encostaram lá nele para que ele pudesse para dar uma ajuda a ele lá. E eu me tornei muito, muito amigo dele. Meu Deus do céu. Isso, depois dessa febre que eu tive... Do Covid? A cabeça está uma parada. A minha mulher ficava louca comigo, que eu não tinha livro de telefone guardado de cabeça. Aí mulher aí já faz a fantasia, acha que era um golpe para dar os pinotes fora. Não é nada disso, quer ver? Está aqui. Tales do Couto. Era o Tales que era o orador da Assembleia. E eu era o bagrinho dele lá. Então, aí foi que eu conheci o Gelsi mais profundamente e nós ficamos muito amigos. O outro ali, que é o Dourado. Dourado, eu já conheci ele das coisas do Grau 33 mesmo, né? Com o Ney. Já trabalhando junto aqui. Hã? Trabalhando junto aqui no conclave. E o nosso atual regente aí, o Juliano Braga. Juliano é uma coisa muito especial. Ele foi aprendiz, foi companheiro, foi mestre. Na vida espiritual, ele tem um centro inteiro, que é de candomblé, mas também tem linha cruzada. Parece que tem dias que trabalha com Umbanda, não tenho certeza disso. Eu nunca fui porque é muito longe, eu não tenho mais carro. Né? Então, o Juliano, eu tenho admiração pelo Juliano, porque ele tem uma cabeça... Me lembrou meus velhos tempos. Mas a coisa que mais eu sofro atualmente é
a perda dessa minha acuidade mental, né? Eu ainda escrevo razoavelmente bem, às vezes até falo, mas quando eu falo, eu sinto que eu tenho um amparo além da matéria, que alguém me buzina e eu vou falando. Eu frequento um centro desde 1962. Espírita kardecista? Não. É Umbanda, mas Umbanda. tem dia que trabalha Candomblé? mesa, psicografia, tudo isso. Legal. Essa minha mãe de santo, a quem eu reverencio muito, ela era uma santa. Às vezes, até o leite dos filhos ela deixava de coisa para dar para as pessoas lá, porque Padre Miguel hoje é uma cidade, mas ao tempo... É um aqui, bairro distante. muito distante, Pobre. muito difícil, paupérrimo, o pessoal lá, todos eram operários, aquelas casas do IAPI. Hoje não é mais IAPI, agora juntaram tudo, né? A Revolução juntou. IAPI, IAPC, IAPTEC, juntou tudo. Então, essa senhora, no dia ela faleceu, ela contraiu uma doença grave. E um dia, uma pessoa muito amiga nossa estava do lado de fora escutando ela conversar com um médico, que era um médico ali numa coisa do IAPI, que era ali do lado do Jardim Zoológico Antigo, ali em Vila Isabel. Aí, Dona Helena, a senhora está aqui? Poxa, já tinha dito que a senhora tinha ido embora. Eu disse, não, eu estou pedindo a Deus para ir embora, mas eu estou pedindo também que Ele me dê um pouquinho mais de força para eu poder encaminhar, porque meus filhos não estão preparados para... Ficar sem mim. Mas ela era fantástica. Às vezes ela não estava nem com a vovó, as pessoas chegavam lá com algum problema, não sei como ela tinha uma simbiose com a vovó de tal ordem, que ela orientava as pessoas e era fantástico. Mas aí, um dia, eu falando lá com a minha avó, ela incorporada, falei alguma coisa lá referente a alguma coisa que estava acontecendo no Brasil. Eu disse, mas tudo tinha que ser assim. Ô, meu neto, você já sabe que você veio nessa reencarnação para quebrar essa situação. Tu é muito besta, tu é muito vaidoso. Você veio aqui para exercer a sua humildade. Não faça graça na sua vida. E você vê que eu não faço graça, se eu quisesse ser qualquer coisa, eu seria. Eu não quero, não. Eu quero, na hora de ir embora, que eu possa encontrar lá com o meu Ibn Arabi, que é o meu pai, né? Com a minha mãe. A minha mãe foi uma heroína. Ela ficou... E essa falta Bom, pode falar da mãe, irmão. A minha mãe, depois da morte do meu pai, que ele morreu porque ele teve uma decepção muito grande com uma pessoa que ele gostava muito, até ia ser padrinho do meu irmão. Ele comprou umas terras e a pessoa passou a perna nele. Fomos para a justiça, ganhamos tudo, mas no último julgamento o nosso advogado pretextou problema de saúde. Saiu naquele tempo, em 55, as coisas eram muito difíceis. Até que meu pai conseguiu um médico, um advogado brilhante, que era irmão de um Jorge Murad do rádio, que todo mundo conhecia. O Jorge Murad tinha programas na Rádio Nacional e tal. Esse senhor disse assim, seu Inácio, como eles chamavam, aportuguesando o nome do meu pai, era Nácia. Era Núcio, mas virou Nácia, abrasileirado. Virou Inácio. Seu Inácio, o senhor veio me procurar, no dia seguinte foi o julgamento, o senhor perdeu porque o senhor desistiu da causa. Eu disse, não desisti, mas eu não soube. Né? Aí o que aconteceu? O meu pai ficou tão abalado que infartou e morreu. Depois ele apareceu para minha mãe, com aquela roupa do bispo da igreja árabe, aquele chapéu quadrado, preto, todo de preto. E ela disse, você me deixa com essas crianças todas, e vem aqui todo bonito falar com ela, não quero mais falar com ela. Não. Nunca mais ele apareceu para ela. Com 42 anos ele faleceu. Novo? 44. 44. Era um homem bonito, porra.
E nisso o irmão tinha quantos anos? O Camargo lembra meu pai, que era assim, grande. O irmão tinha quantos anos? O irmão Mansur, 20 e poucos anos? Eu? É. 14. 14 anos. Ele morreu em setembro, fiz 15 em outubro, ia fazer concurso para a Escola de Cadetes Celino dos Afonso, e, em verdade, eu tive que tripular, foi a barraca na Feira Livre. E como foi passar essa, né, adolescência e toda a vida adulta sem a presença da figura masculina, né? E a mamãe, ainda, além do Chico Filho, ainda criou mais 5. Desses mais 5, 2 são tão meus irmãos quanto meus irmãos de sangue. Uhum. 3 sumiram na vida. Era um casal com uma menina que nós adorávamos. A garotinha era um doce de coco, mas o pai era um vagabundo. Eu arrumava um emprego para ele e daqui a pouco ele estava em casa lendo revistinha com... Você não pegou? Era coqueluche, era o radinho espica, um radinho pequenininho, o cara ficava escutando rádio, futebol e tal. Uhum. E uma menina que... Essa deve ter casado, porque ela era uma moça muito bonita. E ela também, depois que a mamãe criou, que ela ficou bem, ela foi embora, casou, sumiu. Então, a vida assim, eu estava querendo escrever umas coisas, uns contos, né? Mas eu sempre fui muito... Na Umbanda, eu tenho uma peculiaridade. De cabeça, de frente, eu sou filho do Oxum. E também responde ao Oxum. Quer dizer, eu só sou homem, macho, porque Deus teve pena de mim, porque eu tinha tudo para ser... Uma menina. Uma menina, né? Mas aí e quem responde depois, como pai, eu sou filho de Oxalá, de Nosso Senhor. Né? E tenho, como filho de Nosso Senhor somos todos, eu tenho o que se chama Juntó, um Xangô, que é o orixá da palavra da escrita, né? São Jerônimo, né? Uhum. Aquela caneta, o leão do lado. E talvez por isso eu tenha essa fluência de poder escrever bastante. Tá? Hoje eu estou, depois dessa doença, eu fiquei muito abalado, porque eu tinha eu não vou dizer que seja orgulho, mas eu tinha uma tranquilidade de fazer essas coisas. Agora eu estou notando que a minha cabeça está me deixando a descoberto. Mas, enfim... O irmão tem mais de 50 anos aí, quase 50 anos de maçonaria e... Eu tenho aqui na minha loja mãe agora, que agora tem Venerável Novo, vamos ver se eu consigo... Fraternidade e Civismo. Que vem, eu tenho 2 comendas para receber, mas eu fiquei mais ligado com a Monsenhor Soares, por causa das meninas e tudo mais e tal. E eu diminuí a minha frequência na Fraternidade e Civismo. Mas agora as minhas encomendas parece que são entregues pelo grão-mestre. Então eu vou ter que... Agora, semana que vem, terça-feira, tem Macedo Soares, que é aqui. A sessão está sendo aqui. Mas quarta-feira é lá no Palácio do Lavradio, que quando a gente sai de noite aquilo está esquisito. Está violento. Está esquisito. Não, você não... Em frente tinha uma avenida que a gente até gostava, que tinha uma meninada boa lá. Agora parece que os traficantes tomaram conta, ali passou a ser um empório. Não é uma biqueira só, é um empório inteiro. Um empório de pó. Então, você sai à noite, eu pego sempre a carro. Quando eu não tenho mais carro, eu tive que vender meu carro. Eu pego uma carona para qualquer lugar. Para sair dali. Eu entro no metrô, porque ora eu estou na Tijuca, ora eu estou lá na Barra, como hoje. Eu fiz tudo para chegar aqui 10 horas, cheguei aqui meio-dia, porque precisou fazer alguma coisa lá em casa e tal. E agora, a minha esposa quer ficar na Barra para ficar próxima do meu filho mais velho. Mas agora a coisa está melhorando, porque ele arrumou uma catita e, como dizem os árabes, melhor que uma, 2, né? Por isso eles lá tinham várias mulheres, né? Mas ele está com 1 ou 2 catitas? Ele? Não, é uma advogada brilhante, foi trabalhar no escritório e é uma teteia, diga-se de passagem. Ele tem bom gosto. Nessa vida maçônica, uma história que tenha guardado, aquela que fala assim, nessa vida, isso me guardou. Na vida maçônica que traz boas lembranças. Tem muitas.
Tenho muitos. Primeiro, amizade com o Ney. O meu filho mais velho foi adotado Lauton pelo Ney. E nessa mesma sessão, que foram adotados outros filhos de outros irmãos nossos, fizeram uma espécie de adoção para minha filha, Ana Gabriela. Então, ele é também padrinho da Ana Gabriela. Agora, a Ana Gabriela é uma filha muito peculiar. Ela tem um gênio de cão. Braba, rapaz. Mas é professora universitária, já ficou meia devagar, né? Não fez o mestrado, não quis fazer o doutorado, porque preferiu trabalhar para ganhar dinheiro. Está casada, está bem casada, o rapaz é um espetáculo, graças a Deus. Então, teve esse fato que foi a adoção de Lauton dos meus filhos. Os meus filhos quiseram entrar na maçonaria, mas não conseguiram. São professor universitário, dá aula todo dia à noite. Qual não o tem dia tempo. que ele... Não tem condição. A maçonaria é noturna, Não impossível. tem condição. E dentro dessa, o irmão fala bastante do Soberano Grande Primaz, né? Soberano, eu assisti... É uma amizade, assim, fora do comum. Primeiro porque eu não sou concorrente dele para nada, né? Uhum. Tanto é que a esposa dele, que é a Ilva, é uma irmã muito querida. A nossa amizade é muito grande, a minha esposa com ela, são muito amigas e tal. Não tem essa solenidade aí toda que eu trago a minha esposa. A Ilva está com ela e com a viúva do Orlando Sérgio, que foi um economista brilhante, passou brilhantemente para a Petrobras e era professor universitário, que é a Maria Lourdes. Bom, se eu pudesse resumir, foi as bênçãos que Deus me concedeu. Primeiro, de ter uma formação ortodoxa, cristã, religiosa, a minha filiação espiritual a Nosso Senhor Jesus, meu Pai Oxalá, né? Na Umbanda eu sou filho de Oxalá. Né? Mas... e ter tido a felicidade de conhecer o homem que eu guardei para o final para falar o nome dele. Trinitário Albacete de Souza. Trinitário recebeu a fraternidade e civismo vazia. Não tinha nem os 7 para completar. E ele encheu a loja de a gente ter que pegar cadeiras assim e fazer na frente do Ocidente, do Coluna do Sul, Coluna do Norte, botar mais uma fileira. E naquele tempo do Trinitário, eu me lembro que tinha algumas pessoas muito famosas, como era aquele famoso primo pobre da televisão, Oswaldo... Como era o nome dele? Oswaldo... Era um comediante famoso, ele era o primo pobre do... Ele contracenava com o primo rico, que era o Gracindo, eu não sei, não me lembro mais. Isso é a coisa que mais me pesa. Eu tinha uma memória, eu quero lembrar. Aí, quando eu sair daqui, eu vou lembrar de tudo que eu não consegui lembrar aqui. Mas, então, enfim, e eu vi o trabalho que foi feito por esses homens todos. O Jacomino fez tudo, Francisco Soberano Grande Primaz, mas não conseguiu. Queria ser, não deu. O nosso dono de Campo Grande, o Fernando de Faria? O Manuel Camargo. Camargão. Camargão. Foi os Ias, pessoas, à exceção do penúltimo, que eu não convivi muito com ele, e com o último aí que a gente era amigo lá da Soberana Assembleia Federal Legislativa. Que eu acho que eu vou voltar para lá, se eles me elegerem. Eu vou, sabe por quê? Porque é uma maneira que eu tenho de estar alguns dias, de alguns meses, em Brasília para fazer companhia ao meu filho, que ele nos deu
essa alegria, ele foi eleito o professor mais bem ranqueado da universidade dele lá, que ele foi eleito pelos professores, pelos alunos e pelos funcionários. É o João Guilherme Lima Safin. É a UDF, Associação Universitária Privada do Distrito Federal. Aí eu assisto lá a Assembleia, dou lá meu espetáculo, lá quando alguém pede. Lá na Assembleia que foi engraçado, né? Aí não sou eu, né? Eu sei que não sou eu. Mas, de alguma forma, aí eu não sentava lá no Oriente, eu sentava aqui, junto da grade. Aí, o atual grão-mestre geral, O Ademir Cândido? ele fazia aqueles pareceres bonitos, ele escreve muito bem, eu lia. Aí às vezes o orador, ô Turco, o que tu acha disso? Está ótimo, mas eu acho que... Aí, enfim. Aí o que acontecia? Aí eu ali no Ocidente, de vez em quando ficava o pessoal que era da oposição e da situação em torno de mim, a gente ficava conversando, sabe por quê? Uhum. É a coisa que Deus me deu. Eu sempre fui um aglutinador, sempre. Sempre. Em todos os lugares que participei. Até no time de futebol. Porque, como eu não era um craque, mas eu sou ambidestro, então eu enganava bem, né? Uhum. Enganava, não era bom de bola, não, enganava bem. Chutava bem. Então, a gente sempre tinha essa facilidade. Então, mas aí as coisas complicaram para mim, eu não pude ficar como deputado federal, problemas que eu comecei a trabalhar no escritório dos meus filhos. Aí eles pedem para fazer revisão nas peças, né? Uhum. Aí eu utilizo aquilo que o professor de português me ensinou, né? Onde há mais, eu ponho porém, onde há contudo, eu ponho todavia, que fiz a revisão. Nosso soberano grande primaz, Ney Inocêncio, foi reeleito aí para mais uma nova gestão, com Estarei 85 aqui, anos. estarei E aqui. qual as palavras e desejo ao soberano para essa próxima gestão? Hã? Qual a palavra do irmão ao soberano para essa próxima gestão? Que o Supremo Arquiteto do Universo lhe conceda saúde, vida e longura de dias, como está na Bíblia, para que ele possa caminhar mais um pouco e consolidar o rito brasileiro, que inegavelmente, após o Candinho, Ney foi o grande consolidador do rito brasileiro. Você vai nesses estados aí para fora, quando o cara sabe que eu sou maçom, sou do rito brasileiro, e o irmão Ney, ele parece... Ele é o rito brasileiro, né? Ele é o rito brasileiro, ele é a preferência nacional. Né? Não tinha uma cerveja que dizia que era A preferência... cerveja nacional, Não sim, tinha uma cerveja? Não preferência. sei. O Ney é a preferência nacional. A ambição que eu tenho é que Deus me dê vida e saúde para poder colaborar por mais alguns anos com meus filhos. Estou trabalhando muito. E quais os irmãos que seguem a sequência aí da primazia do rito brasileiro? É o próprio irmão Mansur aí, que é o... Não, irmão Mansur é carta fora do baralho. Não quer? Não, de jeito nenhum. Não posso. Na hora que eu não estou conseguindo dar uma assistência adequada aos meus filhos, como é que eu vou querer dar assistência a essa coisa gigante que se tornou o rito brasileiro? Pô, o rito brasileiro já é o segundo rito, gente. Sim. Não é? Mais praticado no Brasil, isso aí. Hã? É o segundo rito mais praticado no Brasil. Não vamos... as pessoas falam, mas você não quer ir para a loja tal, não sei o quê? Não. Eu sou do rito brasileiro, não quero ir para o rito. Sabe por quê? Pode me botar lá como um Orador? saco. Não, com um saco. Uhum. Vai para lá. Eu tenho problema de labirinto. É claro que isso é brincadeira, sim, né? Sim. Aí vai de hospitaleiro e fica confuso, né? Deus me livre, eu não quero não. Se eu puder ter a felicidade de ver o Ney crescer cada vez mais nessa coisa. E, além do Ney, quem é que a gente possa? Eu não posso esquecer ali que está antes do regente, como é que é O Dourado e o Dourado. Gilci. O Dourado é um espetáculo. O próprio regente, que se revelou muito, né?
Temos correndo por fora sempre o eterno presidente da Assembleia, que é o... Como é o... Gelsi? Gelsi. Gelsi. Está entendendo? É, eu fico... O que eu me preocupo um pouquinho é que eu noto que, às vezes, a qualidade dos trabalhos, das coisas, deu... Essa epidemia, para nós, foi muito ruim. Uhum. Foi muito ruim, as lojas se esvaziaram, gente. E outra coisa, como o que sustentava a loja eram os militares, eram os funcionários públicos, os empresários. Empresário hoje prefere passar uma noitada com uma catita qualquer do que vir para a loja para estudar filosofia. A minha preocupação é com o futuro. E que Deus dê, no dizer da Bíblia, longura de dias ao Ney, para ele consolidar. E essa turma que está chegando, principalmente o atual regente, que ele é um espetáculo. O Ney faz umas coisas inacreditáveis. Ele vai daqui... Para o Acre. De ônibus, acaba a sessão, ele quer voltar para cá. Pô, tem que pelo menos dormir lá. Ele quer voltar, vem dormir no ônibus. Mas você... Que é isso, né? Sua carta fora do baralho, muito longe, não vou não. Quando é mais aqui por perto, eu gosto de ir, porque aquele pessoal lá dessas lojas aqui, de Itaguaí, por aqui e tal, eu fui muito a todas elas. Agora não vou mais porque eu tenho que dar assistência em casa. Minha esposa está precisando de mim. Perfeito. Por hoje, acordei cedo, fiz tudo, mas não pude vir porque teve problema lá de administração doméstica. E aí ela administra 2 casas. O nosso apartamento aqui na Praça São Espina e o apartamento lá da Barra, para ficar perto do filho e tal. E para finalizar, o que o irmão deixa de frase para os irmãos e para o Supremo Conclave do Brasil? Eu gostaria de poder fazer um discurso muito bonito, mas eu quero dizer o seguinte, que os irmãos todos, sem exceção, façam do rito brasileiro o patamar para a sua elevação na escada de Jacó, a sua elevação espiritual, em decorrência da própria elevação intelectual na maçonaria, que a maçonaria tem tudo de bom. As coisas que eventualmente ocorrem que não são boas é em decorrência da fragilidade moral do ser humano. A vaidade, outras coisas. Mas aqui com o rito, nós tivemos essa felicidade de ter tido uma luz como foi o Candinho, que o que ele segurou foi uma coisa absurda. E esse guerreiro que é o Ney, né? O Ney não existe. O Ney não existe. O Ney não existe. Eu só estou preocupado é que ele me tira, me exonera, que um dia eu fique no caminho. Me bota, me exonera, me bota, não tira não, ele me tira e me coloca. E eu tenho muito orgulho do rito brasileiro, cresceu muito. Conheci homens extraordinários, como Valfredo Alcântara, José Maria da Conceição Jafé, o próprio Ney Inocêncio, quando foi venerável lá da loja. Não é? Eu tenho apenas, às vezes, alguma tristeza, que foi uma pessoa que tinha uma estatura espiritual elevadíssima, que largou lá a loja e deixou lá. Foi uma pena. Mas, enfim, eu quero agradecer a Deus ter tido a oportunidade de ter o convívio com vocês. Tudo isso extremamente salutar. Eu estou falando a nível espiritual. A nível material, cada um tem sua vidinha aí. Uns melhores, outros piores.
Agora aqui já vi coisas inacreditáveis. Tinha um irmão nosso que ele vinha de terno marrom. Sabe quem é? Não. Era o que vinha sempre com o nosso, Manuel Camargo? com o Camargo. Ele vinha lá de Campo Grande. Ele vinha de terno marrom. O pessoal ria, beça. Todo mundo de terno azul, marinho e preto, e ele de terno marrom. Mas ninguém reclamava, não, porque ele era um irmão bacana, trabalhava a beça, ajudava o Camargo. O Camargo cuidava de uma porrada de crianças lá no Instituto Macedo Soares. Lá no Instituto Macedo Soares eu tive uma tristeza grande quando foi aquela pessoa, um juiz de direito, que eu não vou citar o nome dele, que a gente não pode falar no mal, senão o mal olha para a gente, que obrigou primeiro a tirar os meninos lá da Macedo Soares. Depois, devolver as meninas para suas famílias de origem. Algumas Se perderam na vida. eu não sabia nem quem era mãe, nem nada, Sim. morava na casa de alguém e tal. E o Instituto tomava conta daquelas meninas. Hoje, elas estão no Instituto, mas elas estudam na escola pública, porque quem dava A base, né? o exemplo do Instituto Macedo Soares. Um dia nós chegamos lá para uma festividade e parou um carro da placa de bronze consular do Ministério de Relações Exteriores. Aí um irmão nosso, a senhora saiu, uma senhora muito bonita, muito bem vestida, joiada. Como vai a senhora? Veio visitar nossas sobrinhas? Nossa sobrinha não, minhas irmãs. Porque eu fui criado aqui dentro do Instituto Macedo Soares. E o irmão fulano de tal me conheceu e eu casei com o filho dele, que é diplomata, e eu venho todo ano aqui matar a saudade das minhas irmãs. Olha só. Então você vê o seguinte, os desígnios da providência divina são insondáveis para nós. Uhum. Quando um espírito elevado, ou mais elevado que a média das pessoas que aqui estão, recebe uma ajuda, ele sempre retribui. Foi o caso dessa moça. Quando podíamos imaginar que uma embaixadora, né, ela não era... Agora eu confundi. Embaixatriz, né? Embaixatriz de carreira, né? É, Né? creio que sim. A embaixadora é a mulher do embaixador. Isso. Uma embaixadora pudesse ter origem lá no Instituto Conselheiro do Maceió. Mas isso está na Bíblia, como Jesus dizia, se você salvou uma alma, graças a Deus, já cumpriu sua obrigação. A nossa obrigação primeira é cuidar da nossa família, para que eles não se desvirtuem, para que não se percam. E agradecer a Deus a oportunidade do convívio dessas pessoas tão elevadas espiritualmente como eu. Tinham lá seus problemas. Quem é perfeito, né? Agora, por exemplo, uma das coisas que eu fiquei muito orgulhoso foi o Osias, na base aérea de Santa Cruz, os caça-jato fazendo aqueles rasantes, e ele desfilando, e o comandante da Força Expedicionária Brasileira, que era irmão nosso, que escreveu um livro aí, contando a história da Segunda Guerra, e o Osias, ele era o porta-bandeira, desfilando, aquele pessoal atrás. Muito bonito. Maravilhoso. Eu agradeço a Deus e eu peço desculpas se eu atrapalhei o trabalho de vocês, que eu seria melhor se eu pudesse chegar assim. Não, porque... Não sei. Tive convívio com gente brilhante. Eu não esqueço nunca o Zé Maria da Conceição Jafé, o Valfredo Alcântara, e outros, que nos ajudaram tanto, fizeram tanto, tão bonito. Me lembro da fraternidade do Trinitário Albacete de Souza, meu padrinho, foi quem me iniciou aqui, e o que ele fez por tanta gente. Agora, o dia que eu fiquei muito triste, no dia do sepultamento dele, as filhas de criação dele pegaram os paramentos dele, porque ele... Amava a maçonaria. Teve
jogou lá no caixão de qualquer maneira, as comendas, tudo. Eu tive ímpeto de dizer, não faz isso não, me dá isso para cá, de poder Sim. guardar. Mas aí alguém falou assim, não se meta, turco, esse karma não é o teu. Aí eu me encolhi. Às vezes, há muito mais coragem num ato de submissão, de covardia, que num ato de valentia, né? Eu peço desculpa de ter... Nós agradecemos. Hoje esse bate-papo com o nosso irmão Mansur Assafin, sereníssimo grande tesoureiro do Supremo Conclave do Brasil. Foi um prazer inenarrável ter o irmão aqui nesse bate-papo, falando da vida pessoal, vida maçônica e de tudo isso que passou nesses quase 50 anos de maçonaria.